Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Sessão ordinária, dia 16 de março de 2026. Convido a todos os presentes para se colocar de pé para ouvirmos a execução do hino nacional. Solicito ao senhor primeiro secretário que confirme o comparecimento dos vereadores presentes nos termos da assinatura constante do livro de presença. Senhor presidente, com exceção do vereador Márcio José Maia, todos os vereadores estão presentes. Estando confirmada a presença de mais de um terço dos vereadores presentes, declaro aberta a quarta sessão ordinária do dia 16 de março de 2026. Solicito que todos os vereadores fiquem de pé para ouvir o juramento de abertura da presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. O senhor primeiro secretário
fará leitura da ata da sessão anterior, ata da terceira sessão ordinária realizada em 2 de março de 2026. Senhor presidente, novos colegas, gostaria que o senhor consultasse a casa sobre esse encerrado. A ata está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. A ata está aprovada. O senhor primeiro secretário fará a leitura da matéria do expediente. Leitura do ofício número 027/2026, emitido pelo Poder Executivo Municipal e protocolado sob o número 088 em 9 de março de 2026, às 11h05. Ofício 27/2026. Neves Paulista, 9 de março de 2026. Senhor Presidente, Hélio Aparecido de Carvalho, vice-prefeito em exercício do município com marca de Neves Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente, através do presente, solicitar a retirada do projeto de lei 011 de 26 de fevereiro de 2026, abaixo relacionado, o qual se encontra em trâmite nessa Câmara Municipal. Projeto de lei 011 de 2026, protocolado em 2/3/2026, que se trata de dispõe sobre a extinção do cargo de auxiliar de enfermagem e da outras providências, sem mais argumento, com protesto de elevada estima e distintas considerações. Atenciosamente, Hélio Aparecido de Carvalho, vice-prefeito municipal. Leitura do ofício número 031/2026, emitido pelo Poder Executivo Municipal e protocolado sob o número 094 em 12 de março de 2026, às 16h40. Ofício 031/2026, Prefeitura de Neves Paulista, 12 de março de 2026. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Neves Paulista, assunto: encaminhamento de veto ao projeto de lei 001/2026. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, venho por meio deste, nos termos das disposições previstas na Lei Orgânica do Município, encaminhar a mensagem de veto número 01/2026, referente ao veto integral do projeto de lei 001/2026, aprovado por essa Igreja Câmara Municipal, que dispõe sobre a concessão de desconto de 5% do Imposto Predial e Territorial Urbano, PTU, aos contribuintes que possuírem árvores plantadas em suas calçadas. O veto fundamenta-se em síntese na ausência de estimativa de impacto orçamentário financeiro e de medidas de compensação da renúncia de receita, em desacordo com as exigências da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como na falta de definição do órgão ou setor responsável pela fiscalização e implementação do benefício, circunstâncias que comprometem a legalidade e a viabilidade administrativa da norma. Dessa forma, submeto o referido veto à apreciação desta Casa Legislativa para os fins previstos na legislação vigente. Sem mais prolongamento, renovo a Vossa Excelência e aos demais vereadores protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Norivaldo Lizete Rossari, prefeito municipal. Mensagem de veto número 01/2026 ao excelentíssimo senhor Edilson Alexandre Rosselli, de vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Neves Paulista. Ilustríssimos senhores vereadores, comunico a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Igreja Câmara Municipal que, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do Município, especialmente no que se refere à competência do chefe do Poder Executivo para sancionar ou vetar projetos de lei aprovados pelo Poder Legislativo, decidi vetar integralmente o projeto de lei 01/2026, que dispõe sobre a concessão de desconto de 5% no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, aos contribuintes que possuírem árvores plantadas em suas calçadas. Inicialmente, cumpre registrar que a iniciativa revela louvável preocupação com a arborização urbana e a preservação ambiental, objetivos que merecem o reconhecimento desta administração. Entretanto, apesar do mérito da proposta, a mesma não reúne condições jurídicas, orçamentárias e administrativas para sua sanção, razão pela qual se impõe o presente veto. O referido projeto institui um benefício tributário que implica renúncia de receita pública, ao prever a concessão de desconto do IPTU. Todavia, a proposição não apresenta qualquer estimativa de impacto orçamentário financeiro, tampouco demonstra as medidas de compensação necessárias para neutralizar a perda de arrecadação municipal. Tal exigência, depois do expressamento do artigo 14 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorre renúncia de receita, deve estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar a sua vigência e nos 2 subsequentes e da demonstração
de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita de lei orçamentária ou de que será compensada mediante aumento de receita. A ausência desses elementos viola diretamente a legislação de responsabilidade fiscal, comprometendo o planejamento orçamentário e o equilíbrio das contas públicas. No mesmo sentido, o artigo 113 determina que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá estar acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Tal exigência constitui um instrumento essencial de controle e planejamento das finanças públicas. Além da regularidade de natureza fiscal, verifica-se também grave a lacuna administrativa no texto aprovado, uma vez que o projeto não estabelece qual órgão do setor da administração municipal será responsável pela fiscalização, vistoria e certificação das árvores existentes nas calçadas, condição indispensável para a concessão do benefício tributário. A submissão promete a executabilidade da norma, pois a implementação do benefício pressupõe a existência de estrutura administrativa capaz de verificar a efetiva existência da árvore no imóvel beneficiado, adequação ao espaço urbano e as normas de arborização e a manutenção da vegetação ao longo do tempo. Sendo a definição do órgão responsável pela fiscalização, o projeto cria obrigação administrativa sem disciplinar os mecanismos de execução, o que pode gerar insegurança jurídica, dificuldades operacionais e risco de aplicação desigual do benefício fiscal. Como destacar, ainda que a Lei Orgânica Municipal estabelece que a administração financeira do município deve observar os princípios do planejamento, da responsabilidade fiscal e do equilíbrio orçamentário, cabendo ao Poder Executivo a gestão da arrecadação e da aplicação das receitas públicas. Nesse contexto, a instituição de benefício tributário, sem devida análise técnica e sem a demonstração de seu impacto nas finanças públicas, contraria diretamente tais princípios. Portanto, a proposição legislativa, da forma como foi aprovada, afronta normas de direito financeiro, compromete o planejamento fiscal do município e apresenta lacunas administrativas que inviabilizam sua execução prática. Diante dessas razões de ilegalidade fiscal e contrariedade ao interesse público, vejo integralmente o projeto de lei 001/2026 submetendo o presente veto à apreciação dessa polêmica da Câmara Municipal nos termos da Lei Orgânica do Município. Sem mais prolongamento, aproveitamos o ensejo desta oportunidade para renovar protestos da mais alta estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Neves Paulista, 12 de março de 2026. Dorival Donizete Rossali, Prefeito Municipal. Leitura do projeto de lei complementar número 012/2026, que institui e organiza a Procuradoria do Município de Neves Paulista e a Procuradoria da Câmara Municipal de Neves Paulista, dos cargos efetivos de Procurador do Município e Procurador da Câmara Municipal. Define competências, atribuições, regime jurídico, jornada de trabalho, prerrogativas, impedimentos, substituições e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Neves Paulista, 26 de fevereiro de 2026. Ilustríssimo Senhor Presidente, venho através do presente encaminhar em anexo a Vossa Excelência para ser submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Neves Paulista, projeto de lei complementar número 12/2026, que institui e organiza a Procuradoria do Município de Neves Paulista e a Procuradoria da Câmara Municipal de Neves Paulista, dos cargos efetivos de Procurador do Município e Procurador da Câmara Municipal. Define competências, atribuições, regime jurídico, jornada de trabalho, prerrogativas, impedimentos, substituição e dá outras providências, conforme justificativas constantes daquele. Sem mais prolongamento, subscrevo Hélio Aparecido de Carvalho, vice-prefeito do município de Neves Paulista. Projeto de lei complementar número 12/2026, de 26 de fevereiro de 2026. Institui e organiza a Procuradoria do Município de Neves Paulista e a Procuradoria da Câmara Municipal de Neves Paulista, nos cargos efetivos de Procurador do Município e Procurador da Câmara Municipal. Define competências, atribuições, regime jurídico, jornada de trabalho, prerrogativas, impedimentos, substituição e dá outras providências. Hélio Aparecido de Carvalho, vice-prefeito de exercício do município de comarca de Neves Paulista, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faça ver que a Câmara Municipal aprove e sancione por a seguinte lei complementar. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar institui e organiza. Inciso 1. A Procuradoria do Município de Neves Paulista, órgão jurídico permanente do Poder Executivo Municipal. E, inciso 2. A Procuradoria da Câmara Municipal de Neves Paulista, órgão jurídico permanente do Poder Legislativo Municipal. Artigo 2º. As Procuradorias que trata esta lei complementar têm por finalidade assegurar a defesa judicial e extrajudicial, a
a consultoria e assessoramento jurídico, o controle de legalidade, a segurança jurídica e a uniformização da interpretação jurídica no âmbito de cada poder, em observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, motivação, razoabilidade e proporcionalidade. Artigo 3º. A atuação dos procuradores instituídos por esta lei complementar observará no que couber. Inciso 1. Constituição Federal. Inciso 2. Constituição do Estado de São Paulo. Inciso 3. Lei Orgânica do Município de Minas Paulista. Inciso 4. Legislação Municipal vigente. Inciso 5º. Regimento interno da Câmara Municipal de Minas Paulista. Inciso 6. Lei Federal 8.906, de 4 de julho de 1994, Estatuto da Advocacia e da OAB. Inciso 7. Legislação processual e administrativa aplicável. Inciso 8. Lei Federal 14.33, de 1 de abril de 2021. Lei de licitações e contratos administrativos, quando aplicável. Artigo 4º. Para os fins desta lei complementar, inciso 1º. Procuradoria do Município. Órgão jurídico permanente do Poder Executivo, composto exclusivamente pelo cargo efetivo de procurador do município. Inciso 2. Procuradoria da Câmara, órgão jurídico permanente do Poder Legislativo, composto exclusivamente pelo cargo efetivo de Procurador da Câmara Municipal. Título 2. Da Procuradoria do Município de Minas Paulista, Poder Executivo. Capítulo 1. Da natureza, vinculação e composição. Artigo 5º. Fica instituída a Procuradoria do Município de Minas Paulista, órgão jurídico permanente do Poder Executivo Municipal, responsável pela representação judicial e extrajudicial do município e pela consultoria e assessoramento jurídico da administração direta. Artigo 6. A Procuradoria do Município é vinculada administrativamente ao chefe do Executivo, sempre o juízo da independência técnico-jurídica do procurador no exercício das funções típicas de advocacia pública. Artigo 7. A Procuradoria do Município será composta exclusivamente por um cargo efetivo de procurador do município, na forma do anexo 1 desta lei complementar, podendo ser instituídos cargos auxiliares à Procuradoria Municipal. Parágrafo único. No cumprimento de suas atribuições e no exercício das suas atividades, a Procuradoria do Município adotará uma estrutura organizacional ágil e flexível, inspirada em modelos matriciais e fundada em princípios de gestão participativa, de delegação de autoridade, de responsabilidades, de valorização e enriquecimento profissional do servidor. Capítulo 2. Das competências e atribuições do Procurador do Município. Artigo 8º. Compete ao Procurador do Município sempre o juízo de outras atribuições correlatas compatíveis com a função. Inciso 1. Representar o município judicial e extrajudicialmente em qualquer juízo, instância ou tribunal, em ações ativas, passivas, incidentais e medidas correlatas, inclusive participar de audiências de conciliação com poderes especiais para transacionar sobre direitos disponíveis. Inciso 2. Exercer a consultoria e assessoramento jurídico ao prefeito, secretarias, órgãos e unidades administrativas da administração direta. Inciso 3. Emitir pareceres jurídicos, opinativos e fundamentados sobre matérias submetidas à análise jurídica, especialmente quanto à constitucionalidade, legalidade, legitimidade e juridicidade. Inciso 4. Realizar o controle prévio de legalidade, mediante análise de minutas e processos administrativos, inclusive com orientação preventiva para mitigação de riscos. Inciso 5. Elaborar, revisar e ou valorizar minutas de projeto de lei, mensagens, justificativas, decretos, regulamentos, portarias, instruções normativas, contratos, convênios, termos de cooperação, termos aditivos, termos de decisão, ajustes e instrumentos congêneres. Inciso 6. Atuar, representar e acompanhar o município perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, podendo elaborar justificativas técnicas, manifestações, recursos, defesas e memoriais, quando envolver interesses diretos do ente federativo. Inciso 7. Prestar apoio jurídico na instalação e condução de sindicâncias em processos administrativos disciplinares, respeitada a segregação de funções e a legislação aplicável. Inciso 8. Orientar juridicamente as comissões de licitação, contratação, agentes de contratação, pregoeiros, gestores e fiscais de contratos com emissão de pareceres e manifestações jurídicas quando cabíveis. Inciso 9. Promover privativamente a segunda fase da cobrança administrativa e a cobrança judicial da dívida ativa e de quaisquer outros créditos do município, observados os artigos 389,
caput e 395 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Inciso 10. Elaborar informações e manifestações em mandados de segurança, ações civis públicas, ações de improbidade, ações populares e demais demandas no interesse do município. Inciso 11. Propor medidas jurídicas para a defesa do erário, do patrimônio público e do interesse público municipal. Inciso 12. Uniformizar entendimentos jurídicos no âmbito do Poder Executivo, mediante orientações, pareceres referenciais e minutas padronizadas quando possível. Inciso 13. Acompanhar e monitorar a jurisprudência relevante dos tribunais, especialmente Tribunal de Justiça de São Paulo, STJ, STF, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com foco em impacto para o município. Inciso 14. Desempenhar outras atribuições compatíveis com a natureza de suas funções. Inciso 15. Propor ação direta de inconstitucionalidade. Inciso 16. Propor ação civil pública e ações de desapropriações. Inciso 17. Processar sindicâncias e demais procedimentos disciplinares, quando for o caso. Inciso 18. Propor ao prefeito municipal ou outra autoridade municipal competente as medidas que se afigurem convenientes à defesa dos interesses do município ou à melhoria do serviço público municipal, especialmente nas áreas conexas à sua esfera de atribuições. Parágrafo 1º. Mediante autorização expressa do chefe do Poder Executivo, poderá o Procurador-Geral do município se encarregar do patrocínio das ações judiciais em que a entidade da administração direta figure como parte ou interessado. Parágrafo 2º. Terão prioridade em sua tramitação os processos que contenham pedidos de informações ou de diligências da Procuradoria do município. Parágrafo 3º. Os pareceres jurídicos emitidos pelo Procurador do município possuem natureza técnica, opinativa e fundamentada, observada a independência funcional no exercício profissional. Título 3. Da Procuradoria da Câmara Municipal de Inés Paulista, Poder Legislativo, capítulo 1, da natureza, vinculação e composição. Artigo 9. Fica instituída a Procuradoria da Câmara Municipal de Inés Paulista, órgão jurídico permanente do Poder Legislativo Municipal, incumbido da consultoria e assessoramento jurídico da Câmara Municipal, bem como de sua representação judicial e extrajudicial. Artigo 10. A Procuradoria da Câmara é vinculada administrativamente à presidência da Câmara Municipal, sempre o juiz da independência técnico-jurídica do Procurador no exercício das funções típicas da advocacia pública legislativa. Artigo 11. A Procuradoria da Câmara será composta exclusivamente por um cargo efetivo de Procurador da Câmara Municipal, na forma do anexo 2 desta lei complementar. Capítulo 3. Das competências e atribuições do Procurador da Câmara Municipal. Artigo 12. Compete ao Procurador da Câmara Municipal, sem prejuízo de outras atribuições correlatas compatíveis com a função. Inciso 1. Exercer a consultoria e assessoramento jurídico à presidência, mesa diretora, comissões permanentes e temporárias e aos vereadores, no que couber institucionalmente. Inciso 2. Emitir pareceres jurídicos sobre proposições legislativas, inclusive quanto à constitucionalidade, legalidade, técnica legislativa, juridicidade e adequação regimental, quando solicitado. Inciso 3. Prestar apoio técnico legislativo na elaboração e revisão de minutas de resoluções, decretos legislativos, portarias, atos da mesa, ordens de serviço e demais atos normativos internos, quando solicitado. Inciso 4. Orientar juridicamente o processo legislativo, especialmente quanto a quórums, competências, iniciativa, emendas, tramitação, votação e redação final, quando solicitado. Inciso 5. Emitir parecer jurídico obrigatório em processo de licitação e contratações administrativas da Câmara, inclusive sobre dispensa, inexigibilidade, editais, contratos, termos aditivos, prorrogações, reajustes e repactuações nos termos da legislação vigente. Inciso 6. Representar a Câmara Municipal Judicial e Extrajudicial, inclusive em ações constitucionais, mandados de segurança e demandas relacionadas a atos do Poder Legislativo. Inciso 7. Atuar e acompanhar a Câmara Municipal perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive em respostas justificativas, defesas, recursos memoriais, quando solicitado pela Presidência. Inciso 8. Zelar pela legalidade e regularidade jurídica dos atos administrativos do Poder Legislativo, prevenindo riscos e apontamentos de controle externo. Inciso 9. Uniformizar entendimentos jurídicos no âmbito da Câmara Municipal, mediante orientações e pareceres referenciais, quando possível. Inciso 10.
elaborar informações e subsídios jurídicos para a defesa de atos institucionais do Legislativo, observadas as competências constitucionais e legais. Inciso 11. Exercer outras atribuições correlatas determinadas pela Presidência, desde compatíveis com a natureza do cargo e com a função típica da advocacia pública legislativa. Parágrafo único. Os pareceres jurídicos emitidos pelo Procurador da Câmara possuem natureza técnica, opinativa e fundamentada, observada a independência funcional do exercício profissional. Título 4. Do cargo, ingresso, regime jurídico e prerrogativas. Capítulo 1. Do provimento, requisitos, investidura e estágio probatório. Artigo 13. Fica ser preciso no parente pessoal do município de Menezes Paulista os cargos efetivos. Inciso 1. Um cargo efetivo de procurador do município vinculado ao Poder Executivo. Inciso 2. Um cargo efetivo de procurador da Câmara Municipal vinculado ao Poder Legislativo. Artigo 14. O ingresso dos cargos de procurador do município e procurador da Câmara deve ser mediante concurso público observado disposto no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, podendo ser realizado por provas ou por provas e títulos conforme edital. Artigo 15. São requisitos mínimos para investidura nos cargos de procurador. Inciso 1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei. Inciso 2. Estar em gozo dos direitos políticos. Inciso 3. Possuir diploma de bacharel em Direito em instituição reconhecida pelo MEC. Inciso 4. Estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Inciso 5. Possuir idoneidade moral e não possuir condenação transitada julgado incompatível com o exercício da função pública. Inciso 6. Atender aos demais requisitos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e no edital do concurso. Artigo 16. O regime jurídico dos procuradores é o estatutário, aplicando-se a eles o disposto nesta lei complementar e na Lei nº 671, de 12 de novembro de 1971, ou outras que lhes modifiquem ou complementem, sem prejuízo das disposições da Lei Federal nº 8.906, de 94, naquilo que não contrariar o disposto nesta lei. Artigo 17. O procurador do município e o procurador da Câmara nomeado, em virtude de concurso público, para a carga de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio probatório de 3 anos, contados a partir da data de entrada em exercício, em conformidade com o disposto no artigo 41 da Constituição Federal e observadas as normas estabelecidas na legislação municipal. Capítulo 2 da carreira e estabilidade. Artigo 18. A carreira do procurador do município e procurador da Câmara Municipal, ora instituído, fica estruturada em conformidade com os princípios, critérios e condições previstas nesta lei complementar e nos anexos que integram. Artigo 19. Os cargos de procurador do município e procurador da Câmara são organizados em carreira, com progressão funcional por tempo de serviço, antiguidade, respeitado o intertício mínimo de tempo em cada referência da tabela constante dos anexos desta lei complementar. Artigo 20. Ficam asseguradas ao procurador do município e procurador da Câmara as vantagens e prerrogativas concedidas aos demais servidores públicos do município, bem como os direitos e garantias previstos na Lei Federal 8.906, de 94. Artigo 21. O procurador do município e o procurador da Câmara nomeados em virtude de concurso público para a carga de provimento efetivo adquire estabilidade desde que habilitado no estágio probatório após 3 anos de efetivo exercício. Parágrafo 1. O procurador do município e o procurador da Câmara Municipal declarado estável perderá o cargo. Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Mediante processo administrativo assegurado pela defesa. Inciso 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma desta lei complementar, assegurada ampla defesa. Capítulo 3. Das prerrogativas, garantias e independência técnica. Artigo 22. No exercício das funções são asseguradas aos procuradores. Inciso 1. Independência técnico-jurídica na elaboração de pareceres, manifestações e peças processuais. Inciso 2. Prerrogativas profissionais previstas na Lei Federal 8.906, de 1994, Estatuto da Advocacia da OAB, o que couber. Inciso 3. Livre acesso aos órgãos e unidades administrativas do respectivo poder para obtenção de informações e documentos necessários à atuação, inclusive com poderes de requisição. Inciso 4. Prioridade no atendimento das requisições de informações, autos e documentos, observado o interesse público e a legislação de acesso à informação. Inciso 5. Inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da função, nos limites legais, inclusive quanto às opiniões técnico-jurídicas fundamentadas.
Artigo 23. É vedada a interferência indevida de natureza política ou administrativa que comprometa a independência técnica dos procuradores no exercício das suas atribuições, sem prejuízo da subordinação administrativa e do dever de observância às normas internas do respectivo poder. Título 5. Da jornada de trabalho e do regime de dedicação exclusiva. Capítulo 1. Dos regimes de jornada. Artigo 24. A jornada de trabalho dos cargos de procurador do município e procurador da Câmara Municipal é de 20 horas semanais. Parágrafo 1º. A jornada tratada no CAPT será definida mediante atestado de frequência e regulamentada por instrução normativa expedida pelo chefe imediato a cada poder municipal, executivo e legislativo, vedado o controle de ponto atendendo ao decidido no recurso especial 1.400.161 do STF. Parágrafo 2º. Os ocupantes dos cargos de procurador do município e procurador da Câmara Municipal poderão, mediante opção funcional do servidor, exercer suas atividades em regime de tempo integral, entendido este como uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Parágrafo 3º. O procurador do município e o procurador da Câmara Municipal, em regime de tempo integral, perceberá como vencimento base o valor proporcional às horas trabalhadas, tendo como referência o valor fixado como vencimento base para a jornada de 20 horas semanais, nos termos do anexo 3 desta lei complementar. Parágrafo 4º. O regime de tempo integral, uma vez optado, vigorará nos afastamentos e licenças consideradas de efetivo exercício na forma do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Parágrafo 5º. O servidor ocupante do cargo de procurador do município ou procurador da Câmara Municipal pode, a qualquer tempo, respeitado o benefício mínimo de 1 ano, optar por retornar a exercer suas atividades com a carga horária de 20 horas semanais, independentemente da manifestação do prefeito ou do presidente da Câmara, caso em que perseverar o vencimento correspondente a esta. Capítulo 2. Da advocacia privada conforme a jornada do conflito de interesses. Artigo 25 do regime de 20 horas semanais. É permitido ao procurador o exercício da advocacia privada, desde que, inciso 1, inexista conflito de interesses com o respectivo poder. Inciso 2, seja preservada a compatibilidade de horários. Inciso 3, não haja prejuízo ao serviço público. E, inciso 4, seja respeitada a vedação absoluta prevista no artigo 28 desta lei complementar. Artigo 26. No regime de 40 horas semanais, o procurador ficará proibido de exercer a advocacia privada. Artigo 27. O procurador do município, o procurador da Câmara Municipal, sujeito aos seus deveres, às proibições e aos impedimentos estabelecidos na Lei 671, de 12 de novembro de 1971, e na legislação complementar, no que se refere às disposições aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ou em comissão, bem como na Lei Federal 8.906 de 94, e ainda o disposto dessa lei complementar, além de, inciso 1, atuar com zelo, diligência, probidade, lealdade institucional e urbanidade. Inciso 2, observar prazos processuais e administrativos, mantendo a cultura adequada das demandas. Inciso 3, resguardar sigilo profissional e institucional quando necessário. Inciso 4, fundamentar tecnicamente suas manifestações. Inciso 5, prevenir riscos jurídicos e orientar a administração quanto às melhores práticas. Inciso 6, manter a conduta compatível com a dignidade da função pública e da advocacia. Artigo 28. É vedado ao procurador do município e ao procurador da Câmara Municipal. Inciso 1. Manifestar-se por qualquer meio de divulgação sobre assuntos pertinentes às suas funções, salvo quando diretamente autorizado pelo chefe do Poder Executivo ou Legislativo. Inciso 2. Participar da organização, da realização, de comissão ou banco de concurso público, ou intervir no seu julgamento quando concorrer seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o segundo grau. Inciso 3. Valer-se da qualidade de procurador para obtenção de vantagens pecuniárias. Inciso 4. Atuar judicialmente ou extrajudicialmente contra o município de Inés Paulista e ou contra a Câmara Municipal de Inés Paulista, direta ou indiretamente, em qualquer hipótese. Inciso 5. Patrocinar, orientar, aconselhar, direta ou indiretamente, interesses privados em conflito com os interesses institucionais do respectivo poder. Inciso 6. Receber, solicitar ou aceitar vantagem devida, presentes benefícios ou promessas em razão do cargo. Inciso 7. Valer-se do cargo para obter proveito pessoal.
Inciso 8. Utilizar informações sigilosas obtidas em razão do cargo para benefício próprio ou de terceiros. Capítulo 3. Do adicional de dedicação exclusiva. Artigo 29. Fica instituído o adicional de dedicação exclusiva, denominada ADEX, devida exclusivamente ao procurador do município e ao procurador da Câmara Municipal que, inciso 1, esteja enquadrado no regime de 40 horas semanais e, inciso 2, tenha formalmente optado pela dedicação exclusiva com vedação total do exercício da advocacia privada, inclusive consultoria e assessoria jurídica particulares. Inciso 3. A dedicação exclusiva e a concessão da ADEX, após requerida pelo procurador do município ou pelo procurador da Câmara Municipal, será formalizada através da portaria expedida pelo chefe do Poder Executivo ou Legislativo. Parágrafo 1º. O ADEX. Inciso 1. Possui natureza transitória e condicionada. Inciso 2. Não será incorporável aos vencimentos para quaisquer efeitos. Inciso 3. Não integrará a base de cálculo de qualquer outra vantagem adicional, gratificação, indenização, inclusive para fins de efeitos automáticos. Inciso 4. Cessará automaticamente com a perda de qualquer requisito, especialmente sendo no regime de 40 horas ou renúncia da exclusividade. Parágrafo 2º. A fixação será correspondente ao descrito do quadro estatutário no anexo 3 desta lei complementar, decorrente no nível do cargo do procurador do município ou do procurador da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. Para fins de controle, transparência e fiscalização do regime de dedicação exclusiva, será exigido o ato formal a ser expedido pelo procurador em exercício, no momento da opção pelo regime, destinado a comprovar a adesão e o efetivo cumprimento da exclusividade. Inciso 1. O ato formal deverá consignar, de forma expressa, a inexistência do exercício de advocacia privada a partir da data de início da dedicação exclusiva. Inciso 2. O ato formal deverá registrar que eventuais processos, causas, atividades profissionais ou vínculos relacionados à advocacia privada, existentes em período anterior à opção pela dedicação exclusiva, não integrarão qualquer contagem, apuração, controle ou declaração relativa ao regime de exclusividade, não podendo igualmente constar em declaração relatória de fiscalização. Parágrafo 4º. O descumprimento da dedicação exclusiva ensejará: inciso 1. Cessação imediata da ADEX. Inciso 2. Apuração administrativa, assegurados contraditório e em defesa. Inciso 3. Aplicação das penalidades cabíveis conforme o Estatuto dos Servidores e demais normas aplicáveis. Inciso 4. Restituição ao erário quando caracterizada a percepção indevida, sem prejuízo de outras responsabilidades. Artigo 30. A dedicação exclusiva não impede o exercício do magistério quando permitido pela legislação e compatível com horários. Inciso 2. Atividades acadêmicas e científicas compatíveis com o cargo desde que não configure advocacia privada e não implique conflito de interesses. Título 6. Dos direitos, vencimentos, impedimentos e conflitos de interesses. Capítulo 1. Dos direitos. Artigo 31. O procurador do município e o procurador da Câmara Municipal têm os direitos assegurados nesta lei complementar, Lei nº 671, de 12 de novembro de 1971, na legislação complementar no que se refere às disposições aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, salvo disposição contrária, bem como as disposições contidas na Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de 94. Capítulo 2. Dos vencimentos. Artigo 32. A tabela de vencimento padrão da carreira de procurador do município e do procurador da Câmara Municipal será reproduzida no anexo 3, que integra esta lei complementar, reajustável nas mesmas datas e índices aplicáveis aos demais servidores. Parágrafo único. A remuneração submetida do procurador do município ou procurador da Câmara Municipal, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderá exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 37, inciso 11 da Constituição da República, conforme o entendimento reafirmado no julgamento número 1.514.053 pelo STF. Artigo 33. Além dos vencimentos básicos, o procurador do município e o procurador da Câmara Municipal terão direito à percepção das vantagens previstas na lei complementar e em legislação geral ou específica. Capítulo 3. Dos impedimentos e conflitos de interesses. Artigo 34. O procurador deverá declarar-se impedido ou suspeito, abstendo-se de atuar quando: inciso 1. Houver interesse pessoal direto ou indireto da matéria.
Inciso 2. Existir vínculo profissional anterior relevante que comprometa a imparcialidade técnica. Inciso 3. Houver circunstância objetiva que possa comprometer a independência técnica ou a confiança institucional. Parágrafo único. A ocorrência de impedimento ou suspeição deverá ser comunicada formalmente à autoridade competente do respectivo poder, com indicação do motivo e sugestão de providências para a substituição. Artigo 35. O procurador responderá administrativa, civil e penalmente por dolo ou fraude, observada a independência técnico-jurídica e o exercício regular da advocacia pública. Da estrutura, apoio administrativo e substituição. Capítulo 1. Do apoio administrativo. Artigo 36. Considerando a estrutura mínima prevista nesta lei complementar, as procuradorias poderão contar com apoio administrativo mediante: inciso 1. Designação de servidor efetivo já integrante do quadro do respectivo poder, ou, inciso 2. Suporte das unidades administrativas existentes, vedada a criação automática de novos cargos por esta lei complementar. Parágrafo único. O apoio administrativo deverá ser prestado sem prejuízo das atribuições originais do servidor designado e conforme a necessidade do serviço. Capítulo 2. Da substituição em férias, licenças e impedimentos. Obrigatório. Artigo 37. Na hipótese de férias, licenças, afastamentos legais, impedimentos ou suspeição do procurador do município ou do procurador da Câmara, a substituição ocorrerá preferencialmente por: inciso 1. Advogado público integrante do próprio ente ou do respectivo poder, se houver disponibilidade legal e compatibilidade funcional, ou, inciso 2, excepcionalmente, por contratação de serviço jurídico específico e singular, limitado ao objeto necessário, parecer, peça processual, defesa, recurso ou acompanhamento de demanda, mediante justificativa técnica, motivação, autorização da autoridade competente e observância da legislação de contratações públicas. Parágrafo 1º. A contratação excepcional prevista no inciso 2 deverá ser precedida de: inciso 1. Demonstração da necessidade temporária e do risco institucional. Inciso 2. Delimitação precisa do objeto e do prazo. Inciso 3. Comprovação de que não há servidor habilitado disponível. Inciso 4. Observância da Lei Federal 14.133/2021 e demais normas aplicáveis. Parágrafo 2º. A substituição não autoriza a criação de vínculo permanente ou terceirização estrutural das atividades típicas e permanentes da advocacia pública. Capítulo 3. Da progressão funcional. Artigo 38. A progressão do procurador do município e do procurador da Câmara Municipal na carreira ocorrerá por antiguidade e far-se-á automaticamente pela passagem de um nível de vencimento para outro imediatamente superior, obedecido ao interstício de 3 anos, nos termos do anexo 3 desta lei complementar. Parágrafo 1º. As progressões ocorrerão a cada 3 anos completos depois de ultrapassado o estágio probatório. Parágrafo 2º. Para efeito da primeira progressão, o procurador deverá ter superado o estágio probatório, sendo automaticamente promovido ao nível 2. Artigo 39. São requisitos mínimos para a progressão do procurador. A linha A. Ter ultrapassado o estágio probatório. A linha B. Ter cumprido o interdício mínimo de 3 anos de efetivo exercício da referência que se encontra. Artigo 40. Para efeito do cumprimento do interdício mínimo a que se refere a linha B do artigo 39 desta lei, não será considerado como efetivo exercício o tempo em que o procurador do município ou o procurador da Câmara Municipal esteja afastado. A linha A. Para prestar serviço junto ao órgão de entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros municípios. A linha B. Para estudo ou missão oficial. Título 8. Dos honorários. Artigo 41. O chefe do Poder Executivo Municipal e do Poder Legislativo Municipal ficam autorizados a pagar verbas honorárias advocatícias ao procurador do município e ao procurador da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os honorários advocatícios devidos à Fazenda Municipal, decorrentes de processos judiciais, serão destinados e distribuídos ao integrante titular no cargo de procurador do município, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens normais de carreira. Parágrafo 2º. Os procuradores da Câmara Municipal pertencerão aos honorários advocatícios dos processos judiciais de legitimidade da Câmara Municipal, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens normais de carreira.
Parágrafo 3º. Nos termos da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, artigos 23 e 24, parágrafo 3º, os honorários advocatícios incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência em todas as ações nas quais a Procuradoria do Município ou da Procuradoria da Câmara Municipal participe, pertencerão exclusivamente aos procuradores e serão creditados diretamente em contas correntes de suas titularidades até o 10º dia do mês subsequente. Parágrafo 4º. A cobrança e o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência de que trata esse artigo poderão ser promovidos, conforme o caso, pelo Procurador do Município e pelo Procurador da Câmara Municipal, no exercício regular de suas atribuições, ou pela Fazenda Pública Municipal, observadas as normas legais aplicáveis, inclusive quanto à forma de execução, controle, transparência e destinação dos valores. Parágrafo 5º. Sobre o valor pago, a título de honorários advocatícios, incidirá apenas no imposto de renda, quando couber, sendo certo que a verba honorária recebida não integrará a remuneração para qualquer efeito, exceto quanto ao limite remuneratório descrito no artigo 32, parágrafo único desta lei. Parágrafo 6º. Em hipótese alguma serão devidos honorários advocatícios a servidores não integrantes da carreira do poder de procurador do município ou procurador da Câmara Municipal em exercício, sejam servidores inativos, contratados para exercício de serviços específicos, providos em cargos em comissão ou função de confiança. Artigo 42. O procurador do município ou o procurador da Câmara Municipal que vier a afastar-se do cargo para prestar serviços à disposição de órgão estranho à administração direta da Prefeitura, com prejuízo de vencimento, não participará da distribuição prevista nesta lei. Título 9. Disposições finais e transitórias. Artigo 43. Os cargos estabelecidos por esta lei complementar serão estabelecidos na forma do anexo 1, respeitada a previsão orçamentária, o impacto financeiro, os limites legais e despesa com pessoal. Artigo 44. O Poder Executivo e o Poder Legislativo poderão editar atos complementares para disciplinar. Inciso 1. Fluxo de encaminhamento de processos para parecer jurídico. Inciso 2. Prazos internos. Inciso 3. Padronização de multas e orientações. Inciso 4. Procedimentos de controle e acompanhamento de processos judiciais e administrativos. Artigo 45. Poderá ser fixado por decreto municipal e ou portaria a estrutura organizacional interna da Procuradoria do Município e da Câmara Municipal nos termos desta lei complementar. Artigo 46. Para todos os efeitos legais, os cargos de Procurador do Município e da Câmara Municipal são considerados função típica de Estado. Artigo 47. Os casos omissos da presente lei serão regulamentados por decreto do Executivo Municipal, quando envolvido o Procurador Municipal e ato da Presidência da Câmara Municipal, quando envolvido o Procurador da Câmara Municipal. Artigo 48. As despesas decorrentes da execução desta lei complementar ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 49. O exercício das funções da advocacia pública na União, nos Estados, nos municípios e no Distrito Federal constitui atividade exclusiva dos advogados públicos efetivos a teor dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal de 1988. Artigo 50. A independência técnica é prerrogativa inata à advocacia, seja ela pública ou privada. A tentativa de subordinação ou ingerência do Estado na liberdade funcional e a independência no livre exercício da função do advogado público constitui violação aos preceitos constitucionais e garantias incertas no Estatuto da OAB. Artigo 51. A advocacia pública somente se vincula direta e exclusivamente ao órgão jurídico que ela integra, sendo inconstitucional qualquer outro tipo de subordinação. Artigo 52. As matérias afetas às atividades funcionais, estruturais e orgânicas da advocacia pública devem ser submetidas ao Conselho Superior do respectivo órgão, o qual deve resguardar a representatividade das carreiras e o poder normativo e deliberativo. Artigo 53. Os advogados públicos são invioláveis no exercício da função. As remoções de ofício devem ser amparadas em requisitos objetivos e prévios, como garantir o devido processo legal, a ampla defesa e a motivação do ato. Artigo 54. Os advogados públicos são invioláveis no exercício da função, não sendo passíveis de responsabilidade por suas opiniões técnicas, ressalvada a hipótese de dolo ou fraude. Artigo 55. Os
Os advogados públicos, no exercício de suas atribuições, não podem ser presos ou responsabilizados pelo descumprimento de decisões judiciais. A responsabilização dos gestores não pode ser confundida com a atividade de representação judicial e extrajudicial do advogado público. Artigo 54. Os honorários constituem direito autônomo do advogado, seja ele público ou privado. A apropriação dos valores pagos a título de honorários sucumbenciais, como se fosse verba pública, pelos entes federados, configura a apropriação devida. Artigo 55. O controle de ponto é incompatível com as atividades do advogado público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário. Artigo 56. Os advogados públicos têm os direitos e prerrogativas incertos no Estatuto da OAB. Artigo 57. Esta lei complementar em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Dias Paulista, 26 de fevereiro de 2026, Hélio Aparecido de Carvalho, vice-prefeito do município de Dias Paulista. Justificativa ao projeto de lei complementar. Ao excelentíssimo senhor Edenilson Alexandre Mosselli, vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Dias Paulista, ilustríssimos senhores vereadores, o presente projeto de lei complementar, ora submetido à elevada apreciação desta Igreja Casa Legislativa, reveste-se de singular importância para a organização e o fortalecimento da estrutura jurídica do município de Dias Paulista. Sua finalidade primordial é instituir e estruturar de forma autônoma e permanente a Procuradoria do Município e a Procuradoria da Câmara Municipal, organizando os respectivos cargos efetivos do Procurador e disciplinando suas competências, regime jurídico, prerrogativas e a essencial forma de atuação no seio da administração pública municipal. A Constituição Federal de 1988, em seu título 4, capítulo 4, que trata das funções essenciais da justiça, consagra a advocacia pública como um pilar fundamental para a manutenção do Estado Democrático de Direito e para a salvaguarda do interesse público. O artigo 132 da Carta Magna é explícito ao prever que os procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Embora o texto constitucional mencione expressamente apenas os procuradores dos Estados e do Distrito Federal, a interpretação sistemática e a evolução jurisprudencial classificaram o entendimento de que os procuradores municipais são igualmente integrantes da advocacia pública, desempenhando no âmbito local as mesmas funções essenciais à justiça, traço de uma função de Estado, imprescindível para a defesa do erário, do patrimônio público e da legalidade na atuação administrativa. A importância da advocacia pública vai além da mera representação jurídica, estendendo-se à consultoria e ao assessoramento jurídico preventivo. Essa função consultiva e preventiva é um verdadeiro controle prévio de legalidade, essencial para a eficiência administrativa e para a promoção da moralidade na gestão dos recursos públicos. A fixação da remuneração dos procuradores, conforme se precisa no presente projeto de lei complementar, harmoniza-se plenamente com o disposto no artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, que prescreve que a lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas de natureza ou ao local de trabalho. Mais adiante, o mesmo dispositivo constitucional, em seus incisos, determina que a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos competentes de cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos. A carreira de procurador jurídico municipal, pela sua complexidade intrínseca, pelo alto grau de responsabilidade que envolve a defesa dos interesses do município em todas as esferas e pela singularidade das atribuições de consultoria e assessoramento jurídico que exige conhecimento aprofundado em diversas áreas do direito público, justificam uma remuneração compatível com a sua relevância e com a qualificação exigida. A investidura no cargo de procurador exige formação superior de direito, aprovação em concorrido concurso público e registro da Ordem dos Advogados do Brasil, demonstrando a elevada qualificação técnica necessária ao desempenho das funções.
Adicionalmente, cumpre salientar que, segundo reiterada e firme decisão do Supremo Tribunal Federal, os procuradores municipais não se sujeitam ao limite remuneratório constitucional municipal, que seria o subsídio mensal do prefeito. Em razão de integrarem as funções essenciais à justiça, tem seu teto remuneratório equiparado ao subsídio mensal recebido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 37, inciso 11 da Constituição da República. Essa equiparação reflete a compreensão da magnitude e da natureza da atividade desempenhada pelos procuradores, equiparando-os, em termos de teto remuneratório, às demais carreiras jurídicas de Estado, como a magistratura e o Ministério Público. A proposta legislativa também aborda a crucial questão da impossibilidade de tratamento desigual entre procuradores do município e procuradores da Câmara Municipal. A distinção de tratamento remuneratório ou de prerrogativas entre esses dois segmentos da advocacia pública municipal seria uma afronta ao princípio da isonomia e à lógica da função. O artigo 37, inciso 12 da Constituição Federal estabelece que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. O princípio implícito é o da paridade e da equidade entre os poderes para cargos de igual natureza. O próprio Estatuto dos Servidores de Minas Paulista, Lei 671, de 12 de novembro de 1971, em seu artigo 1º, parágrafo único, prevê a aplicação de suas disposições, exceto no que colide com a legislação especial, aos funcionários da Câmara de Vereadores e da Prefeitura Municipal. Desta forma, garantir que ambos os procuradores, independentemente do poder a que estejam vinculados, recebam o mesmo tratamento remuneratório e gozem das mesmas prerrogativas e imperativo para a coerência do sistema jurídico local. No âmbito infraconstitucional, o projeto de lei complementar reafirma as prerrogativas dos advogados públicos em consonância com o Estatuto de Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Tais prerrogativas não são privilégios pessoais do profissional, mas sim garantias indispensáveis para o livre e independente exercício da advocacia, seja ela privada ou pública. Essas garantias são vitais para que o procurador possa atuar com altivez e destemor na defesa dos interesses do município, sem receios de pressões indevidas ou retaliações em razão de pareceres ou manifestações que não se coadunem com interesses escusos. A previsão dessas prerrogativas no diploma legal local fortalece a autonomia funcional dos procuradores, essência para a eficaz fiscalização da legalidade e para a prevenção de atos que possam lesar o interesse público. Outro ponto de fundamental importância é a representação judicial do município. O processo civil, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, em seu artigo 75, inciso 3º, indica de forma clara que o município será representado em juízo por seu prefeito, procurador ou associação de representação de municípios, quando expressamente autorizada. Essa disposição legal reafirma a capacidade postulatória privativa do procurador municipal, tornando o principal agente da defesa dos interesses do ente federado em todas as instâncias e tribunais. O projeto de lei complementar em questão foi minuciosamente elaborado para atender às demandas de uma administração pública moderna e às exigências do ordenamento jurídico brasileiro, consolidando em um único diploma a organização e o funcionamento das procuradorias do município e da Câmara Municipal de Minas Paulista. Diante do exposto, a presente justificativa reitera a indispensabilidade da aprovação do projeto de lei complementar que institui e organiza a Procuradoria do município de Minas Paulista e a Procuradoria da Câmara Municipal de Minas Paulista. Este projeto representa um avanço significativo para a administração municipal, pois fortalece a estrutura jurídica, garante a independência técnica e funcional dos procuradores e estabelece um regime jurídico que valoriza a carreira e suas peculiaridades. A aprovação deste projeto de lei complementar não implica em criação desordenada de estrutura administrativa, mas sim em uma organização racional e técnica de uma função que é permanente e indispensável para regular o funcionamento dos poderes executivo e legislativo. Pelo exposto, tenho certeza de que esta Igreja Câmara Municipal compreenderá a magnitude e a relevância da presente proposição. Submetemos o projeto de lei complementar número 12 de 2026 à elevada apreciação e aprovação dos ilustríssimos senhores vereadores, rogando pelo seu acolhimento e célere tramitação. Sem mais prolongamento, aproveitamos o ensejo desta oportunidade
para renovar protesto da mais alta estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Inês Paulista, 19 de fevereiro de 2026, Hélio Aparecido de Carvalho, vice-prefeito do município de Inês Paulista. Anexo 1, Procuradoria Municipal, Poder Executivo. Procurador Municipal, quantidade 1. Anexo 2, Procurador Municipal, Poder Legislativo. Procurador Legislativo 1. Anexo 3, Procuradoria Municipal, referência e cargo horário, Poder Executivo. Denominação: Procurador Municipal, referência 33, cargo horário 20 horas. Referência 33A, 40 horas. Poder Legislativo, Procurador Legislativo 33, cargo horário 20 horas. 33A, 40 horas. Tabela de vencimento de progressões de cargo, de provimento efetivo do procurador, segue anexo na tabela. Encaminhe-se às competentes comissões. Leitura do projeto de lei número 13/2026, que institui gratificações aos dirigentes e membros do Conselho Administrativo e Fiscal do Fundo Municipal de Seguridade de Inês Paulista, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 13 de março de 2026. Institui gratificações ao dirigente e membros dos fundos Conselhos Administrativo e Fiscal do Fundo Municipal de Seguridade de Inês Paulista. Provoca Donizete Rossara, prefeito municipal de Inês Paulista, no uso de suas atribuições legais. A Assembleia de Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Em exercício das funções do presidente do Conselho Administrativo do Fundo Municipal de Seguridade de Inês Paulista, o servidor nomeado fará jus a uma gratificação no valor de R$1.000 mensais. Parágrafo único. O pagamento da gratificação é condicionado à obtenção de certificação como dirigente de órgão ou entidade gestora do regime de previdência social, nos termos do artigo 8º, a linha B, da Lei Federal 9.717, de 27 de novembro de 1998. Artigo 2º. Os demais membros do Conselho Administrativo e membros do Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Seguridade de Inês Paulista farão jus a uma gratificação no valor de R$500 mensais, desde que possuam a certificação exigida pelo Ministério da Previdência para exercício das respectivas funções. Artigo 3º. As gratificações que trata esta lei terão seu valor anualmente revisto com base nos mesmos índices de revisão aplicados ao quadro de referências salariais do município de Inês Paulista. Artigo 4º. As gratificações não se incorporam aos vencimentos dos servidores, cessando seu pagamento ao mesmo tempo em que não mais estiverem presentes aos requisitos de sua concessão. Artigo 5º. Esta lei tem vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Inês Paulista, 12 de março de 2026. Dorival Donizete Rossari, prefeito municipal. Justificativo. O presente projeto de lei cria gratificações aos membros dos conselhos administrativo e fiscal do Fundo Municipal de Seguridade de Inês Paulista. Há muitos anos, os conselheiros do Fundo Municipal de Seguridade de Inês Paulista vêm desempenhando suas funções sem um segmento de remuneração para tanto, nem mesmo o presidente do Conselho Administrativo. Não obstante, nos últimos anos, o Ministério da Previdência tem criado cada vez mais requisitos e responsabilidades aos conselheiros, dada a relevância das funções que os mesmos desempenham. Além disso, passou a ser exigida a certificação dos membros dos conselhos, assim como exigida do gestor e dos membros do Comitê de Investimentos. É importante destacar que os membros do Comitê de Investimentos já recebem gratificações, restando apenas a fixação das gratificações para os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal e para o presidente do Conselho Administrativo. Os membros dos conselhos são responsáveis por auxiliar o presidente na gestão do fundo, auxiliando na tomada de decisões e na aprovação das aplicações e resgates realizados pelo Comitê de Investimentos, bem como na fiscalização das atividades dos fundos, podendo até mesmo vir a responder pelas decisões tomadas nas esferas administrativas, civil e criminal. Desta forma, considerando a grande relevância das atividades desempenhadas pelos membros dos conselhos do Fundo Municipal de Seguridade de Inês Paulista, bem como reconhecendo ser devida
A remuneração pelas atividades desempenhadas serve o presente projeto de lei para instituir e regulamentar o pagamento das verificações da Inês Paulista, 11 de março de 2026, no Evaldo José de Rossari, prefeito municipal. Encaminhe-se às competentes comissões. O senhor primeiro secretário procederá à leitura do requerimento número 11/2026, apresentado pela vereadora Sirlei Maria da Costa. Câmara Municipal de Inês Paulista, requerimento 011/2026, autoria Sirlei Maria da Costa. Requerimento. Sirlei Maria da Costa, vereadora da Câmara Municipal de Inês Paulista, abaixo assinado nos termos ambientais, requer aos serviços do senhor prefeito municipal de Inês Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o seguinte pedido de informação. Sobre a possibilidade de ampliação do atendimento ginecológico no município de Inês Paulista. Atualmente, no posto de saúde da Coab, o atendimento com o ginecologista ocorre com apenas 18 consultas semanais, totalizando aproximadamente 76 atendimentos mensais, número que se mostra suficiente diante da demanda existente. Além disso, outros 2 postos de saúde do município contam com atendimento ginecológico somente uma vez por semana, o que acaba gerando filas de espera e dificuldades de acesso das mulheres aos cuidados essenciais de saúde. Diante dessa realidade, questiona-se: existe a possibilidade de ampliação da carga horária do profissional atualmente responsável pelo atendimento ginecológico? Item 2. Há estudo ou planejamento por parte da Secretaria de Saúde para a contratação de outro médico ginecologista, a fim de aumentar a oferta de consultas no município? Item 3. Caso não haja previsão, quais medidas poderiam ser avaliadas para melhorar o acesso das mulheres aos atendimentos ginecológicos na rede municipal? Justifica-se o presente requerimento, considerando a importância do acompanhamento ginecológico regular para a prevenção de doenças, realização de exames preventivos e promoção da saúde da mulher, sendo fundamental que o município garanta acesso adequado em tempo oportuno a esses serviços. Sala de Sessões, vereador Zenaide Fernandes, 12 de março de 2026. Sirlei Maria da Costa, vereadora. O requerimento está em discussão. Os vereadores podem usar a palavra. O requerimento está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O requerimento está aprovado. O senhor primeiro secretário procederá à leitura das indicações efetuadas pelos novos vereadores. Indicações 036, 037, 038, 039, 040, 041 e 042/2026. Câmara Municipal de Inês Paulista, indicação 036/2026, autoria Lucas Vieira e Michael Resch de Oliveira. Indicação: Lucas Vieira e Michael Resch de Oliveira, vereadores da Câmara Municipal de Inês Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indicam que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Inês Paulista, solicitando que sejam realizadas melhorias na areninha do sintético, consistindo em troca do gramado sintético que se encontra desgastado, substituição das redes de rua, pintura do grupo, melhoras na iluminação do local, garantindo maior segurança e melhor visibilidade para os usuários, especialmente durante o período noturno. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo proporcionar melhores condições de uso e segurança aos esportistas e frequentadores da areninha do sintético. O espaço é amplamente utilizado pela população para práticas esportivas e atividades de lazer, sendo necessário manter sua estrutura em boas condições. Sala de Sessões, vereador Zenaide Fernandes, 2 de março de 2026. Lucas Vieira, Michael Resch de Oliveira, vereadores. Oficize. Câmara Municipal de Inês Paulista, indicação 037 de 2026, autoria Lucas Vieira e Michael Resch de Oliveira. Indicação: Lucas Vieira e Michael Resch de Oliveira, vereadores da Câmara Municipal de Inês Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, que indicam que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Inês Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade de reforma e revitalização urgente no Salão dos Trabalhadores, local amplamente utilizado por crianças, jovens e adultos para a prática de artes marciais como taekwondo e jiu-jitsu. O espaço encontra-se em estado crítico de conservação, conforme demonstram as imagens anexadas apresentando olhos com infiltrações, rachaduras e mofo, comprometendo a integridade do ambiente e a saúde dos usuários,
cobertura danificada e confiança elétrica exposta, oferecendo risco de acidentes e choques elétricos, portas danificadas, janelas em más condições, espelhos quebrados, estrutura interna deteriorada, prejudicando as atividades esportivas, sinais evidentes de umidade nas paredes e pisos que demandam ação imediata. A reforma desse espaço é fundamental para garantir segurança, dignidade e incentivo ao esporte, que cumpre importante função social, promovendo disciplina, inclusão e saúde diante do exposto. Indica ao senhor prefeito que determine aos setores competentes a elaboração de projetos e execução de reforma completa do Salão dos Trabalhadores, incluindo reparos estruturais, paredes, tetos e pisos, troca de portas, janelas e espelhos, revisão elétrica e hidráulica, pintura geral, instalação do sistema de ventilação, adequações para acessibilidade e segurança, sala de sessões, vereador Zé Benedito Fernandes, 2 de março de 2026. Lucas Vieira, Maicon Resch de Oliveira, vereadores. Oficice. Câmara Municipal de Minas Paulista, indicação 38 de 2026, autoria de Edenilson Alexandre Rosselli. Indicação: Edenilson Alexandre Rosselli, vereador da Câmara Municipal de Minas Paulista, a parte assinada nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Minas Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade de que seja estudada a viabilidade de implantação do auxílio saúde aos servidores públicos municipais, bem como o estabelecimento de um plano de promoções funcionais que contempla o tempo de carreira e a qualificação profissional, graduação, pós-graduação, etc., como critérios de valorização, bem como reforçar a indicação realizada no anexo do exercício 2025, número 152 de 2025. Justificativo. A presente indicação tem por objetivo fortalecer a política municipal de valorização do servidor público, promovendo melhores condições de saúde e estímulo à qualificação profissional. A criação do auxílio saúde possui natureza indenizatória, conforme já reconhecido em diversos entendimentos dos tribunais de contas e tribunais superiores, destinando-se a ressarcir despesas médicas, hospitalares e farmacêuticas arcadas pelo servidor, sem gerar aumento de despesas de caráter permanente ou de natureza remuneratória. A medida encontra-se amparo no artigo 6 da Constituição Federal, que consagra a saúde como direito social, e no artigo 196 da Constituição Federal, segundo a qual a saúde é direito de todos e dever do Estado. Além disso, a adoção de mecanismos de promoção funcional por tempo de serviço e por titulação é medida de justiça e estímulo de conformidade com os princípios da eficiência, valorização do servidor público e moralidade administrativa. Artigo 37, caput da Constituição Federal. Essas medidas contribuem para o aperfeiçoamento contínuo do quadro funcional e para o fortalecimento da administração pública municipal. Ressalta-se ainda que o investimento na valorização e no bem-estar do servidor público reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à população, atendendo aos preceitos de economicidade, motivação e respeito à dignidade humana. Diante do exposto, indica-se a Vossa Excelência que sejam adotadas as providências necessárias para o estudo técnico, jurídico e orçamentário visando a implantação do auxílio saúde e do plano de promoções funcionais no âmbito do Prefeitura Municipal de Minas Paulista. Sala de Sessões, vereador Zé Benedito Fernandes, 2 de março de 2026. Edenilson Alexandre Rosselli, vereador. Oficice. Câmara Municipal de Minas Paulista, indicação 39 de 2026. Autoria de Edenilson Alexandre Rosselli. Indicação: Edenilson Alexandre Rosselli, vereador da Câmara Municipal de Minas Paulista, a parte assinada nos termos regimentais, indica que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Minas Paulista, solicitando que sejam instaladas câmeras de segurança do tipo PTZ, de alta resolução nas salas de aula das escolas públicas municipais de ensino fundamental, com medida de segurança, transparência e proteção à comunidade escolar, reforçando a indicação número 141 de 2025, apresentada e não tomada providências pela administração municipal. Justificativa: a instalação de câmeras de vigilância nas salas de aula tem como objetivo promover maior segurança para alunos, professores e demais servidores, coibir eventuais situações de violência, bullying e vandalismo no ambiente escolar, fornecer material de apoio à gestão escolar no acompanhamento de ocorrências e na melhoria do ambiente educacional, garantir maior transparência nas interações cotidianas entre alunos e profissionais de educação, facilitar a fiscalização e a apuração de denúncias quando houver necessidade, assegurando os direitos de todos os envolvidos. As câmeras do tipo PTZ de alta resolução são ideais para o ambiente escolar, pois possibilitam visão panorâmica com rotação horizontal e vertical,
além de zoom óptico, garantindo um monitoramento eficiente e abrangente com alta qualidade de imagem. Reforça-se que a medida deverá respeitar as normas legais de proteção, imagem e privacidade, especialmente as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, com regulamentação clara sobre o acesso e uso das gravações, sempre preservando a dignidade e os direitos de alunos e servidores. Diante do exposto, solicito o pronto entendimento dessa indicação, por tratar-se de uma medida de interesse público e que contribuirá significativamente para a qualidade e segurança do ambiente escolar. Sala de sessões, vereador José Benedito Fernandes, 2 de março de 2026, Edenilson Alexandre Bocelli, vereador. Oficie-se. Câmara Municipal de Minas Paulista, indicação 040-2026, autoria Everton Ferreira da Silva. Indicação: Everton Ferreira da Silva, vereador da Câmara Municipal de Minas Paulista, trabalho assinado nos centros regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Minas Paulista, solicitando que determine ao setor competente a realização de vistoria técnica urgente, visando a manutenção ou, se necessário, a substituição completa do poste de iluminação pública localizado na pracinha situada ao empreendimento conhecido como Fabuloso, nas imediações da Secretaria do Chico. Justificativa: o referido poste encontra-se apresentando falhas estruturais e ou de iluminação, comprometendo a segurança dos munícipes que frequentam o local nos períodos diurno e noturno. Trata-se de um espaço de convivência familiar, com circulação de crianças, idosos e trabalhadores, sendo a iluminação pública fator essencial para a prevenção de acidentes e aumento da segurança. A medida ora indicada visa garantir melhores condições de uso do espaço público, promover segurança e assegurar a adequada prestação dos serviços públicos à população. Sala de sessões de José Benedito Fernandes, 2 de março de 2026. Everton Firmino da Silva, vereador. Oficie-se. Câmara Municipal de Minas Paulista, indicação 041-2026, autoria Everton Firmino da Silva. Everton Firmino da Silva, vereador da Câmara Municipal de Minas Paulista, abaixo nada dos seus regimentais, indica que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Minas Paulista, solicitando que determine ao setor competente a realização de vistoria técnica urgente na rua Salas Fernandes, no bairro São José 2, nas proximidades da padaria do Luizinho, em vista da ocorrência de infiltração de solo no local. Justificativa: a infiltração identificada pode estar relacionada a vazamento na rede de água, esgoto ou drenagem pluvial, o que vem ocasionando o comprometimento da base do pavimento, risco de afundamento, formação de buracos e possíveis danos à infraestrutura urbana. A situação representa risco à segurança de pedestres, ciclistas e motoristas que transitam diariamente pela via, além de poder gerar prejuízos aos moradores da região, caso não seja solucionada com a devida urgência. Diante disso, solicita a avaliação técnica especializada e a adoção das medidas necessárias para sanar o problema de forma definitiva, garantindo segurança, mobilidade e qualidade de vida à população. Sala de sessões de vereador José Benedito Fernandes, 2 de março de 2026. Everton Firmino da Silva, vereador. Oficie-se. Câmara Municipal de Minas Paulista, indicação 042-2026, autor de Antônio Bento Bezerra. Indicação: Antônio Bento Bezerra, vereador da Câmara Municipal de Minas Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Minas Paulista, solicitando que seja encaminhado o ofício ao setor responsável da Prefeitura Municipal, para que realize vistoria e tome as providências necessárias contra a situação de mato alto em chácaras localizadas no residencial Lígia Maria. Justificativa: a presente indicação se faz necessária devido às diversas reclamações de munícipes acerca do mato alto e acúmulo de vegetação nas chácaras do residencial Lígia Maria, situação que tem gerado preocupação aos moradores da região. Recentemente, inclusive, houve o aparecimento de cobras, o que representa risco à segurança e à saúde da população, principalmente de crianças e idosos que transitam ou residem nas proximidades. Ressalta-se ainda que em agosto de 2025 foi sancionada a Lei Municipal número 2259, a qual obriga os proprietários de terrenos e chácaras a promover a limpeza, manutenção e remoção de detritos de suas propriedades, visando evitar problemas de saúde pública, proliferação de animais peçonhentos e outros transtornos da comunidade. Dessa forma, solicita-se que o setor competente verifique a situação dos referidos imóveis e notifique os proprietários, caso necessário, para que realizem a devida limpeza, garantindo mais segurança e bem-estar aos moradores da localidade. Sala de sessões, vereador José Benedito Fernandes, 6 de março de 2026. Antônio Bento Bezerra, vereador. Oficie-se. Senhor presidente,
tendo em vista o projeto de resolução número 002/2026, do nobre colega vereador Antônio Bento Bezerra, a respeito da transmissão ao vivo pelo YouTube, para que ele apresente o documento, que a gente conversou até no sábado, apresentando o impacto orçamentário. Caso não haja um impacto orçamentário, quais ferramentas serão usadas para que a transmissão seja feita ao vivo? Está concedido o pedido de vista. O vereador Emerson Rodrigues Ferreira tem até a próxima sessão, dia 6 de abril, para a devolução do projeto. Está em única votação está terminada a fase do expediente e os vereadores da sua ordem poderão fazer uso da palavra pelo prazo de 5 minutos sobre o expediente com a parte. Senhor presidente, boa noite. Eu queria falar a respeito do projeto de lei, né, de gratificação dos dirigentes e membros do Conselho Administrativo e Fundo Fiscal do Fundo Municipal. Como alguns falaram, né, realmente é uma bomba ter que ficar tomando conta do dinheiro dos outros, mas para mim é um tapa na cara do funcionário público, no caso o Poder Executivo, dá R$1.000 de gratificação para o presidente e R$500 para os membros, não onde que ele deu, tempos atrás, 4,86, se me salvo engano, de aumento nos funcionários e R$50 no aumento de ticket de alimentação. Tendo em vista que, como é uma bomba, poucos querem pegar esse cargo, eu também acredito que poucos querem pegar para limpar o esgoto. E eles lá não têm essa gratificação aí de R$1.000. Então, já fica a minha indignação em questão dessa gratificação para os dirigentes aí, membros e também presidente, nesse valor exorbitante. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, caros colegas, eu só queria parabenizar meu amigo companheiro Antônio. Está sempre lembrando, Antônio, dessa situação aí que envolve limpeza de terreno. Desde que essa casa aqui aprovou no ano passado uma lei, né, de limpeza de terrenos, que foi uma lei apresentada pelo novo vereador Michael, e foi votado por todos os vereadores, unânime. E eu vejo assim, preocupação, e sempre que eu puder, eu poder ou fazer aqui meus comentários, porque ele reflete muito no setor da área da saúde. Realmente essa lei já tinha que estar, ela foi lá sancionada, se não me engano, foi aprovada em agosto e sancionada em setembro, coisa parecida, com a data de validade para ter o início em janeiro desse ano. Em maio do ano passado, também foi pedido, né, eu fiz o requerimento, fiz a agitação, para que fizesse, né, o concurso do fiscal de postura, que cabe a ele fiscalizar essa situação. Hoje nós temos essa lei, mas não temos o fiscal. O que acontece? A população vem de encontro aos fiscais que existem hoje de limpeza urbana, né, que o nosso colega Osmar, muitas vezes vem no setor nosso ali de endemias e muitas vezes vai na vigilância sanitária. Onde esses setores, esses pessoal que está responsável pelo setor, ele é travado por essa lei que foi votada aqui, porque tem que ser o fiscal de postura. Né? Eu vejo a boa vontade de alguns órgãos em tentar resolver a conversa, mas muitas vezes o vereador ele persiste em não acatar um bom diálogo, um bom consenso junto à autoridade pública. Só fica mais uma vez meu pedido, né, que saia esse concurso público, se não sair para vários cargos, pelo menos faça para os cargos de mais precisão, e esse cargo de fiscal de postura, sim, é um cargo que está precisando para poder colocar essa lei em prática, porque senão vai ser mais uma lei que vai se passar, e pouco essa casa aqui, ou os profissionais vão precisar tentar a tomar as providências certas. Só isso. Mais alguém para ajudar a falar? Está em única votação.
Está em única votação o veto integral ao projeto de lei número 001/2026, que dispõe sobre incentivo ao plantio e manutenção de árvores mediante concessão de desconto no IPTU e a outras providências, de autoria do vereador Michael Resch de Oliveira. O veto integral encontra-se em única votação. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. Não. O veto encontra-se em única votação. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. Ou seja, se ficar aceitado, o veto é aprovado. O veto integral está aprovado. Os vereadores poderão usar da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos em relação aos estudos pessoais ocorridos durante esta sessão ou em relação ao mandato do vereador sem a parte. Algum vereador vai fazer usar a palavra? Boa noite, senhor presidente, jurídico, membros da mesa, público presente. Eu quero falar a respeito desse poste de energia lá do Fabuloso. Da última vez, deixaram de fazer a indicação, se eu não me engano, não fizeram em cima da hora e o poste veio a cair e veio machucar pessoas que estavam, não veio machucar pessoas que estavam no local, mas é um risco que agora está no golpe. Eu até coloquei foto ali que está todo podre e está perigoso cair. E em questão da infiltração de solo, próximo à padaria do Luizinho, segundo o que passaram para mim lá também, é que o buraco só está aumentando e o pessoal só está jogando pedra e só continua aumentando. Queria falar também a respeito do deputado estadual Terceiro Malbem, que esteve no prédio da prefeitura agora no último sábado. E o nosso prefeito, que ele estava afastado, né, por mais 15 dias, desde sexta-feira, e no sábado ele estava lá subindo escada junto com o deputado. Então realmente não dá para entender. Lembrando que os atestados dele é lombalgia crônica, ou seja, é repouso absoluto. Então eu não consigo entender como ele está afastado e está lá subindo escada. Se eu não me salvo engano também, a gente vai depois estudar isso aí para fazer um requerimento, que ele se afasta por 15 dias e continua recebendo integralmente o salário de prefeito. E aí, em contrapartida, o vice-prefeito assume o cargo e recebe o salário como prefeito. Então, infelizmente, ser feito desse jeito. É isso aí. Então, a gente cabe agora apurar, ver se isso aí realmente procede nos exames, atestados médicos dele, para a gente poder apurar e não fazer. Ele tem que entender que algumas pessoas que estão do lado dele estão mais prejudicando do que agregando. Essa a verdade. E ele tem que entender que ele foi eleito pelo povo para ser um comandante e não comandado, que é o que eu vejo no momento. Eu não sou nada contra a gestão, eu deixei isso bem claro para ele. Em questão desses buracos aí, no dia 18 de fevereiro, cara, não é falta de pedir dessa casa aqui em questão de recapear essas ruas, de tapar esses buracos. Os vereadores vêm fazendo indicação, vêm dialogando direto com ele, só que infelizmente está difícil, porque no dia 18 de fevereiro ele me mandou uma mensagem falando que já fazia 2 semanas que estava com a massa asfáltica comprada e que estava esperando sair o sol para poder estar tapando os buracos. Saiu o sol, a gente viu que pouco foi feito nesse meio tempo. Depois ele falou que asfaltou, que tapou os buracos da Avenida Rio Branco, na página oficial da Prefeitura. A gente vê que a obra que começou próximo ao Zé Carneiro e também até a padaria do Potinho continua da mesma forma, ou seja, mesmo no dia de sol não conseguiu terminar essa obra. Às vezes a gente vê tapando com concreto, tapando com pedra e não está resolvendo nada em questão disso. Hoje, depois de um vídeo da própria funcionária que tem repercutido, mas o tio Mané e mais todo o pelotão de obra estava lá na Quinta dos IPs para tapar os buracos de uma rua atrás do cemitério que realmente estava crítica.
Então é isso, pessoal. Eu não sou contra o prefeito, eu não sou contra a administração, mas do meu ponto de vista está na hora de colocar os pingos nos is, porque tem algumas coisas que não está pontuando. E isso eu já deixei bem claro para ele. E já deixei bem claro também que o que ele precisar, não só de mim, mas da casa, a gente vai estar à disposição para poder estar ajudando, agregando e direcionando ele da melhor forma possível para levar paz e tranquilidade para a nossa cidade de Neves Paulista. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, você vai falar? Senhor presidente, jurídico, nobres colegas e o público presente. Primeiramente, quero falar rapidamente sobre a indicação minha do CAM com relação a uma reforma, na verdade, uma revitalização no complexo da Areninha, no quadro 2, conhecido como sintético. Foi feito esse pedido ano passado também pelos colegas, e estamos reforçando esse pedido, né, junto também com o Salão do Trabalhador. Nós estamos pedindo também essa reforma aí o mais rápido possível. E devido, né, essa insistência, e completando aqui o que o nosso colega Everton falou, né, fica muito descaso em alguns setores, né, então são situações importantíssimas e pontos, né, de grande importância para a comunidade. Parabenizar o presidente pela indicação, você, com relação ao serviço de saúde, né, justo e necessário para todos os funcionários. Espero que o prefeito possa se sensibilizar, né, e olhar especial para essa situação. Assim como também indicação que ele fez lá atrás com relação à equiparação do ticket do Conselho Tutelar, que os funcionários hoje estão com um ticket de R$650, que é pouco, né? A gente sabe disso, e o Conselho Tutelar é menos ainda, é R$300. Então, pedi essa equiparação também, mas infelizmente não teve essa atenção. Com relação ao veto da lei minha, né, projeto de IPTU verde, até concordo com ele em pontos, mas discordo de outros. Com relação à ausência do impacto financeiro, concordo nesse ponto. Porém, com relação à falta de indicação do responsável, eu não posso concordar com isso, porque, como o Tony agora há pouco citou aqui, a lei de terreno que foi apresentada por os novos vereadores, foi aprovada pelos novos vereadores do ano passado, tinha indicação. Não tinha, tinha indicação de quem era responsável, que seria o fiscal de postura. Teve prazo para ser feito o concurso público, não foi feito. Ou seja, então, ele vetou uma situação, alegando uma coisa, em parte eu até considero, relevo, apesar de eu entender que tem outras situações, né, que poderiam depois aí, se o cidadão tem um desconto, ele sobra dinheiro no bolso, ele vai gastar mais, de outra forma vai gerar o ISS, ICMS, mas, né, tudo bem. Agora, falar que não tem um funcionário para fiscalizar fica difícil, até porque é um tipo de lei pontual, momentânea, porque o IPTU é gerado uma vez por ano. Ele vai chegar em dezembro, tá? Terá 30, 40, 50 solicitações, vai determinar o funcionário para ir na casa daquelas pessoas que fizeram a solicitação, porque a lei tem regras, não é para qualquer um, não é aberto, né? Ou seja, ele não vai para perder tempo com a cidade inteira. Então, não concordo com essa parte do veto. Mas, né, espero que tenha pelo menos tocado no coração dele, sensibilizado, já que a lei não foi, né, sancionada por ele, devido aí, eu acho que poderia ter colocado visto de iniciativa, ficaria até melhor, né, nessa rejeição, mas então quem sabe ele não fez essa lei, ele promove essa lei futuramente então aí, para beneficiar os munícipes aí e de uma maneira geral também colaborar com o meio ambiente, né? Então fica a dica para ele aí, né, quem sabe tem um ato de ternura e eficiência aí e solidariedade com a população, tanto na parte de gasto, né, do orçamento, como também na indicação, na verdade, de incentivo ao meio ambiente. E só para finalizar, presidente, eu quero também aqui aproveitar o gancho que o colega Everton falou sobre a situação da Avenida Rio Branco. Né? Eu estava fazendo um requerimento para a próxima sessão, agora não sei se eu faço esse requerimento ou não, porque até lá tem um pouquinho de tempo, talvez eles arrumam o Everton, já que agora levantou a leve, mas a situação é a seguinte, se eu estiver enganado, alguém possa me corrigir, mas aquele buraco, aquela valeta, foi aberto nas vésperas do Carnaval,
ou seja, mais de 30 dias, né? E continua da mesma maneira, aberto no momento errôneo, na minha opinião, e sem resultado final, como foi exposto aí pelo Albertinho. Então, eu estava fazendo um requerimento, Albertinho, se você quiser aproveitar e a gente assinar junto esse requerimento, né? E caso ele conserte isso até a próxima sessão, doutor, a gente retira, né? De última hora a gente retira, tá? Fica aí para você analisar. Com relação a uma situação de ambulância, um ganhou ambulância, outro ganhou ambulância que está cogitando na cidade. Pessoal, é normal, né? Época de eleição para deputado, governador, né? Todos eles aí se empenham, na verdade, todos os deputados se empenham. Um pede uma coisa, outro pede outra. E a função dos vereadores é também pedir, também cobrar, né? E só para esclarecer, eu e o Lucão, a gente não tinha combinado, nem divulgado nada, mas nós fomos convidados a participar de um evento em Itu, no dia 12, da quinta-feira passada, pelo assessor do deputado Valdomiro Lopes, e não pelo prefeito. O convite partiu do deputado, tá? Da assessoria do Maurinho. O Lucão está aí para me corrigir se eu estiver errado. Assim que nós recebemos o convite, eu liguei para a pessoa da prefeitura e eles falaram que iriam lá no evento. Então, nós solicitamos a carona, depois a Verdinho teve um contratempo aí que não conseguiu participar do evento, né? Mas o importante é que essa ambulância vai chegar no município, tá? Ela vai estar para ser agendada a entrega dela agora para a Secretaria de Saúde. E eu quero só declarar, senhor presidente, você constar assinado, são palavras do nosso governador Tarcísio de Freitas, que nesse evento em Itu, ele, Tarcísio, palavra do governador, não minha, ele prometeu um caminhão-pipa, um caminhão de lixo, certo, Lucão? E também afirmou que na segunda etapa a NES vai ser contemplada com a picape da Defesa Civil. Então, seja só a palavra do governador, que é um plano de trabalho do governador. Esses três equipamentos, tá, terão aí a chegada em nosso município, segundo as palavras dele. Então, um caminhão-pipa, um caminhão de lixo e uma picape da Defesa Civil. Ele está fazendo primeira, segunda e terceira etapa, assim como foi feito com essas ambulâncias. Agora, nesse momento, a primeira etapa foi 80 ambulâncias, 120 vans. Na segunda etapa é 120 ambulâncias e 80 vans. Temos aí um pouco mais de aproximadamente 650 municípios, serão privilegiados 400. Então, não vai ter para todo mundo. Mas ele fez essa promessa, essas palavras dele, com relação ao caminhão-pipa e ao caminhão de lixo e a picape da Defesa Civil, né? E finalizando, eu quero agradecer o deputado federal Fausto Pinato, em meu nome e no nome do Luiz Pelatoni, que destinou uma verba de R$200 mil para a aquisição de uma outra ambulância, tá? Quem quiser pesquisar, a emenda é número 313-4007, GND 4, valor R$200 mil. A ação 8535, Estruturação de Saúde Especializada no Ministério da Saúde, e o dinheiro já entrou na conta da Prefeitura essa semana, tá bom? Então, pessoal, agora a parte do quê? Que não temos a morosidade, né, pela parte da Prefeitura, porque o dinheiro para a aquisição dessa outra ambulância de R$200 mil já está na conta, tá? Depende agora somente do quê? O setor de licitação tomar as devidas providências. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Novamente, boa noite a todos, aí, presidente jurídico, nossos colegas vereadores, participação dos nossos convidados aí. Em primeiro lugar, né, poderia esquecer, falei que ia parabenizar a dona Helena pelo seu aniversário. Deus te abençoe, que dê bastante saúde, possa tocar a nossa terceira idade aí, né? Olha, cuidado. Amém. Terceira idade. Opa! Bom, gente, pegando o gancho que essa frente aqui, agradecer ao Michael, né, que me convidou para a gente estar junto nessa empreitada, junto ao Fausto Pinato. Realmente o dinheiro vai estar na conta e a gente espera que não tenha algum problema de fazer essa licitação o mais rápido possível. Vindo que eu tive semana passada na Santa Casa e nós tínhamos lá 3 motoristas para uma ambulância. Então está uma situação que temos que correr atrás, né? Vocês repararam que na sessão passada, eu fiz uma indicação, porque eu fiz francamente, eu estou começando a desanimar a fazer indicação. É um dever do vereador, são deveres vereadores, mas quando você vê
vem através do Facebook, corre lá fazer, aí é complicado, cara. Aí é uma desmotivação total para nós que estamos nessa casa aqui, viu? Esses tempos atrás fizeram aqui um quebra-mola, porque o molecada estava jogando bola ali, foram lá, reclamaram do quebra-mola, foi lá e fez. Agora, recentemente, nosso colega de casa foi lá e fez. Então, sabe o caminho é esse? O caminho é fazer vídeos. E às vezes o vereador faz um vídeo em frente a um problema, às vezes não é nem atendido. Mas se o munícipe fizer, às vezes faz rapidamente. Fico feliz de resolver aquele problema citado, levantado pelo munícipe, seja em qualquer bairro. Fico meio termo contente, né? Porque sanou ali um pequeno problema. Mas a gente também gostaria, né? Eu vejo inúmeros pedidos aqui que já foi feito em outras épocas, também não foram feitos. Para que tenha esse olhar, tem esse olhar aí de compaixão junto aos nossos moradores. Porque o nosso morador, ou ele está muito desiludido, eu penso assim, ele só está desiludido, entendeu? Ou está muito decepcionado. Um dos dois. Porque, cara, está complicado trabalhar. Está complicado trabalhar, isso reflete no executivo, reflete no legislativo, reflete no funcionário. Eu vou pegar uma deixa do meu colega ali, o Evertinho, né? Que às vezes não acha tão justo, né? Ter essa gratificação junto ao fundo de previdência, com a gratificação pedida há anos. Nosso fundo de previdência aqui tem quase 30 anos ou mais, né? Eu vejo tantas pessoas que passaram o fundo de previdência e não ganharam nada. Não ganharam nada esse tempo lá. É um cargo temporário, né? Se não me engano, 2 ou 3 anos, né? Tem a sua comissão de 5 pessoas e depois tem todos aqueles suplentes, que não envolve só o funcionalismo público ativo, pode também envolver o que está inativo, tanto que aqui nessa casa nós temos representantes do fundo, né? E também nós pode abrir até assim, algumas portas para as demais pessoas fazerem parte. Lembrando que é um cargo que ele é giratório, né? Ele tem sua anuidade ali, sobre 2 anos, se não me engano, e ele não tendo chapas concorrentes, mais de uma chapa, o prefeito lá indica. Foi o caso com o seu agora em janeiro. Montou-se uma chapa, não teve concorrência, o prefeito lá e pum, para da portaria, indicou os que deram nome lá e tem todos os requisitos. Eu quero fazer parte do fundo, não é assim que funciona, não. Né? Não é assim que funciona, eu mesmo poderia. Eu tenho magistério. Correto? Você tem que ter magistério, você tem que ter, pode você aposentado ou estar trabalhando, e você tem que fazer um curso também, que é necessário. Né? Eu fui contra, né, que ia ter um projeto aqui somente de R$3.000 para o presidente, eu seria contra mesmo, que eu só visualizava o presidente, não acho justo, né? E desses R$3.000 ela achou para R$1.000, presidente, e R$500 os outros membros. Eu pesquisei 2 municípios próximos a nós, é R$600 o presidente e R$500 o restante. Então eu acho que está no patamar justo. Esses funcionários que às vezes podem achar hoje, né, que de certa maneira eu também mereço a gratificação. Ele tem que ver, como eu estou vendo, que é um dinheiro nosso lá no futuro. E se for bem gerenciado agora, vai ficar complicado o futuro para nós. E vamos nos aposentar, os que já estão aposentados, e vocês podem perceber que a nossa prefeitura contratou um monte de pessoas novas. Se quiser fazer carreira na prefeitura, vai passar por essa previdência também. Né? Então, ainda vai a votação, né? Os valores eu acho que está razoável, né? Sempre que esse dinheiro vai ser descontado da previdência, não é do executivo lá do financeiro, que é diretamente descontado esses valores da previdência social para pagar, e é uns cargos rotativos. Quem quiser um dia da manhã ter esse benefício, já se propõe a estudar, já se propõe a fazer esse curso, e depois, se tiver lição ou por vontade do executivo, também vai estar lá marcado para ele. Vou falar rapidinho para terminar. Nós tivemos um caso, eu não sou mais velho de caso, nós tivemos um problema no fundo previdenciário, lá no Traizão, onde nós tínhamos um funcionário que hoje é saudoso. O cara vai ser preso. Quem sabe quem é, sabe o que eu estou falando.
o cara quase foi preso, porque foi lido aqui no projeto, que responde com o seu CPF. Responde. Né? Ah, mas ele fez cagada lá atrás? Não sei. Né? Coube a prefeitura investigar, a fundo de investigar. Infelizmente, o coitado acabou até falecendo. Não sei se foi desgosto também. Né? Vai ser que foi desgosto também. E não ganhava nada. E aí? Aí fica fácil falar, né? Então, é minha opinião. Né? Se fosse um valor, como eu falei, de R$13 para o presidente e nada para os outros, cara, aí não seria um tapa na cara, seria um chute. Né? Independente de quem, né? A gente sabe quem está como presidente hoje aí, né? O executivo fez a portaria, já nomeou, mas ele sabe que vai ficar 2 anos, daqui 2 anos, absolutamente uma porta para quem possa encarar. Eu vou usar uma palavra aqui, meu jurídico, que nós sempre falamos, né? Encarar uma bomba. É uma bomba. Eu não quero nem por R$5.000. Não quero. Entendeu? Cuidar do dinheiro dos outros é problema. É problema. Tá? Seria mesmo se eu pegar meu salário aqui e dar para pagar me dar. Toma comida com dinheiro. Entendeu? Falta 1 centavo para você acontece com você. Então é isso que eu ia falar, presidente, né? Agradecer novamente, Michael, né? A gente ficou aguardando, né? A gente é do Republicanos, você falou e falou bem, a gente acompanha o nosso governador, que também é do Republicanos, né? Só acho que poderia ter acentuado mais durante o seu mandato, assim, a ajuda aos municípios, né? Não esperar um ano político. Porque parece, né, parece para nós que isso aparece no ano político. E não é. Né? Tem que se trabalhar, tem que mostrar serviço, desde o primeiro ano, nem se dá um caminhão no ano, um ônibus no outro, uma ambulância no outro, e ser criado no outro, entendeu? Mas é uma crítica construtiva, né? Às vezes no dia da manhã, até o assessor do partido pega um vídeo desse, vai querer me esculachar, mas se eu estiver falando mentira, que vem aqui e prova o contrário. Obrigado. Nada mais havendo, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 6 de abril de 2026, e declaro encerrada a presente sessão às 21h46.